Bem-vinda a mais um episódio da Rúbrica da Mónica, um espaço de conversas reais com presença e consciência. Dezembro é um mês muito especial. É tempo de encontros, partilhas, emoções e também de muita comida boa, sabores e memórias. Mas também é uma época de encontros, partilhas, emoções. Então, muitas mulheres se sentem divididas entre o prazer e a culpa, entre querer desfrutar e ao mesmo tempo manter o equilíbrio. Por isso, neste episódio, quis trazer uma convidada muito especial, uma mulher que fala de nutrição de uma forma diferente, com alma, com leveza e com verdade. A Liliana Janicas é nutricionista, mas muito mais do que isso. É uma mulher que ensina outras mulheres a nutrirem o corpo e a mente com consciência, a libertarem-se das dietas e a reencontrar o prazer e equilíbrio na relação com a comida. Liliana, é um enorme prazer em ter-te aqui comigo. Obrigada por teres aceito este convite e por nos ajudares a olhar para esta época de Natal com mais amor, liberdade e presença. Tu, que trabalhas com mulheres que estão cansadas de dietas, o que é que te motivou a focar-te nesta missão específica? Uhum. Olá, então, boa tarde. Olha, e antes de mais, também obrigada aqui pelo convite também que me fizeste, e acho que é sempre importante estes encontros para nós realmente passarmos aqui mais esta informação e podermos ajudar aqui realmente mais pessoas, não é? Que precisam aqui da nossa ajuda e, portanto, estamos aqui realmente com esta missão, não é? Olha, o meu foco nas mulheres cansadas de dietas, não é como eu gosto de dizer, mas prontas para uma vida mais leve, saudável e feliz. Porque eu realmente tenho muitas pacientes, não é, que já fizeram muitas dietas, como elas às vezes me dizem, eu acho que já fiz tudo, eu já fui a todo lado, e então eu percebi que realmente o segredo era aprender a mudar de verdade, não é como eu gosto de dizer, o emagrecer de dentro para fora, e não só fazer, lá está, mais uma dieta, mais um plano alimentar, que isso até muitas vezes resulta, mas resulta para muitas pessoas temporário, não é? Estão motivadas, fazem o plano, emagrecem, mas depois param o plano e voltam novamente a aumentar. E então foi por aí que foquei-me nesse tema de mulheres cansadas de dieta, mas que querem realmente aprender a mudar de verdade. E, e foi assim que cheguei aqui. Fala-me dessa ligação entre nutrição, autocuidado e autoestima feminina. Como é que cada dessas peças se encaixa na tua prática? Olha, no fundo, lá está tudo, podemos dizer que está tudo intimamente até relacionado, porque nutrição, não é? Não é só o acto de nós nos alimentarmos e darmos ao nosso corpo os nutrientes que ele necessita, mas nós nutrirmos, não é? E até poderíamos ir aqui um bocadinho mais atrás e no fundo, desde criança, que nós somos nutridas, não é? E que há este cuidado e que a nossa mãe também nos dava ah, a alimentação, mas não só a alimentação, também aqui este amor, este afeto, não é? Que faz aqui tudo parte no fundo aqui da nossa nutrição. E depois, obviamente, tu disseste não, autoestima e Autoestima e o autocuidado, porque eu vi que autocuidado. recentemente fizeste uma masterclass exatamente sobre a autoestima no feminino. Exatamente. Pronto, porque é importante nós trabalharmos a nossa autoestima, não é? E as pessoas muitas vezes dizem, eu quero emagrecer porque eu quero ter mais autoestima. Ok, mas não é só o emagrecer que vai levar a ter mais autoestima. Então é um bocadinho até por nós cuidarmos melhor de nós, não é? O tal autocuidado. O emagrecer vem depois. Muitas vezes eu amo tanto e eu gosto tanto de mim, eu quero o melhor para mim, que então eu vou emagrecer. E o que é que as pessoas muitas vezes pensam? Pensam ao contrário, pensam, não, eu não gosto do meu corpo, eu não estou a sentir bem comigo, eu não gosto da minha imagem, ou eu não gosto até de mim, não é? Já houve pessoas que me disseram isso, Uhum. então eu quero emagrecer para passar a gostar. E isto não acontece, não é? O que acontece é nós, ao emagrecer, sim, a pessoa sente-se melhor com a imagem dela, mas isto mostra muitas vezes, lá está, aquilo que eu estava a dizer, que é preciso trabalhar cá dentro, não é? É preciso nós percebermos aqui às vezes determinadas crenças, determinadas ideias, até alguma autoimagem que às vezes as pessoas têm, porque as pessoas muitas vezes afirmam eu sou assim, não é? E muitas vezes a seguir ao eu sou assim não vêm coisas muito agradáveis, então isto no fundo está tudo relacionado e é preciso fazer aqui este trabalho interno. E no fundo ver o emagrecimento, ver a alimentação, ou até ver o exercício, ver aqui uma série de práticas, não como obrigação,
mas com uma tal forma de autocuidado, não é? Então eu vou cuidar melhor de mim para viver melhor, que eu acho que é aqui, por aqui o nosso objetivo enquanto cá estamos, viver uma vida, no fundo, melhor, mais saudável, uma vida mais leve, uma vida mais feliz, não é? E isto passa não só por nós cuidarmos da nossa alimentação, não é? Cuidarmos do nosso corpo, quer externo, quer, lá está, interno. Porque muitas vezes, e muitas pessoas, não é? Até às vezes mais do que cuidar do externo, é cuidar desta parte interna, que não é visível, não é? Mas que está, no fundo, às vezes a comandar até as nossas atitudes, as nossas escolhas alimentares e depois, obviamente, as nossas atitudes que vai levar aos nossos resultados, não é? E aos nossos comportamentos, consecutivamente. E, portanto, isto, no fundo, está tudo aqui interligado e não podemos pensar só numa coisa, não é? Eu, quando Claro. criei aqui um método, só para explicar melhor, que é o NutriFem, que é trabalhar o físico, o emocional, o mental e a parte da energia, foi por aqui, porque eu percebi que realmente a alimentação é muito importante, mas a alimentação cuida apenas, não é apenas porque isto depois é como eu estava a explicar, está tudo relacionado, não é? Mas podemos dizer que a alimentação cuida do pilar essencialmente físico, obviamente não é só do físico, porque também tem a ver depois se nós nos sentirmos melhor a parte psicológica, não é? E emocional Claro. também está melhor, mas não podemos focar só na alimentação, então é olhar para isto tudo como um todo, não é? E olhar para nós como este ser que somos mais do que um corpo físico. Eu tenho visto, tenho-te acompanhado que tens feito um diagnóstico sistémico com as tuas pacientes e que tem tido excelentes resultados. O que é que nos podes dizer um bocadinho para quem te vê como nutricionista? Lá está, e como acabaste de referir, que vês o corpo como um todo, olhar para dentro, e onde é que encaixas então aí o teu diagnóstico sistémico com os excelentes resultados que tens tido? Uhum. Olha, exatamente, o diagnóstico sistémico, portanto, veio neste seguimento depois de eu tirar a nutrição, né? Já tirei aqui uma série de formações e quando tirei esta de hipnoterapia e também tinha a parte das constelações, então foi aqui que também deu origem ao que nasceu depois este diagnóstico sistémico do excesso de peso para perceber, no fundo, as causas, não é? As causas, porque muitas vezes as pessoas pensam que a causa é o que é visível. Eu não consigo porque eu gosto muito de comer. Eu não consigo porque sempre fui assim. Eu não consigo porque tenho muitas festas. Eu não consigo porque na minha família todos têm excesso de peso, né? Então isto é o que é visível. E nós neste diagnóstico vamos ao inconsciente, vamos aí trabalhar, lá está, o que não é visível, que está no inconsciente, mas que acaba por estar aqui a influenciar. Então é como se olhássemos para isto de cima ou de fora e para toda esta situação de outra perspectiva, não é? Em que avaliamos não só a parte da mente, como a parte das emoções, como também a parte da infância, até a parte de padrões familiares, portanto, e depois no final fazemos este exercício sistémico e que realmente revela sempre aqui mais algumas informações. Que se a pessoa não fizer aquilo tem sido resultados muito engraçados, porque a pessoa realmente não tinha às vezes a mínima noção e quando começamos a puxar, como eu costumo dizer, não é, as pontinhas, depois começa a aparecer o que não se via, não é? Então tem sido aqui uma experiência muito, podemos dizer, interessante, engraçada, realmente com resultados aqui um bocadinho surpreendentes. Isso é fantástico. Olha, comer de Uhum. forma livre, consciente e sem culpa é uma frase que tu normalmente usas. O que é que significa isso na prática para uma mulher que sente a pressão externa e ao mesmo tempo interna? No fundo, é ter aqui uma relação saudável com a alimentação. Não é? O que é que acaba por acontecer? Eu apercebo-me que muitas pessoas não têm uma relação saudável com a alimentação. A pessoa passa a vida a comer ou a fazer dieta, lá está, e depois sempre que come alguma, principalmente pessoas que tenham, vamos falar aqui este excesso de peso ou que venham com esta questão do. Há pessoas que se conseguem manter, mas é muito manter porque passam a vida inteira a fazer dieta. E também não é isso que eu defendo, não é? Eu defendo realmente que a pessoa consiga mudar e consiga aprender a comer um bocadinho de tudo e manter o peso. E para isso tem que ter uma relação saudável com a alimentação. Ah, e isto consegue-se, mas lá está, mudando estes padrões internos. Eu às vezes dou o exemplo que é um bocadinho tipo como são, podemos pensar até no computador ou no telemóvel, não é? Se não fizermos uma nova atualização, nós não conseguimos ter acesso aos programas anteriores, não é? E é um bocadinho isto, portanto, aquilo que nós acreditamos, aquilo que está na nossa mente,
está a definir a nossa vida e os nossos resultados, não só nesta área, mas em tudo, no fundo, não é? Se nós não atualizarmos este sistema, não é? Se nós não mudarmos aqui este sistema, não vamos ter acesso ao, ao programa que nós queremos, porque este programa que nós temos vai estar de acordo com os resultados que estamos a ter. Portanto, se nós queremos mudar estes resultados, nós temos que mudar aqui este programa e, portanto, é neste seguimento que é importante trabalhar aqui desta visão, no fundo, não é? E conseguir aqui mudar aqui algumas coisas. Diz-me uma coisa, após o diagnóstico sistémico, também costumas fazer com as tuas pacientes sessões de hipnose para ir mais profundo interiormente? Sim, depois do diagnóstico sistémico, nós temos avançado aqui para um programa que é o DTE, que é o Desbloqueio ao Teu Emagrecimento, e nesse programa nós trabalhamos, muitas vezes fazemos técnicas lá está, de hipnose, trabalhamos aqui, vemos esta parte das crenças, Uhum. trabalhamos esta parte também da energia, trabalhamos a parte da fome emocional, portanto este programa, além da alimentação, do plano alimentar e das receitas, vamos fazer aqui este trabalho, lá está, mais profundo para complementar aqui os resultados e fortalecer esta mudança. Então tem sido Que, muito por aí, sim. e imagino que deves estar a ter excelentes resultados com os teus pacientes, com a parte do diagnóstico, com a parte da hipnose, de ir à causa, de ir à raiz e depois com todo o acompanhamento nutricional, os resultados só podem ser mesmo incríveis. E por isso, já que estamos no mês de dezembro, o que é que tu podes dizer às mulheres agora para o mês de dezembro? Algum cuidado que possas referir sobre a alimentação, das coisas boas que vamos ter na nossa mesa? Olha, esta época, sim, estamos agora a entrar, não é? Este mês de dezembro e depois se termina, lá está, com o Natal e com a passagem de ano, não é? Mas é um mês que por si só já é um mês recheado, geralmente, com almoços, com jantares, com festas, com convívios, não é? Há muita coisa além depois do Natal e do Ano Novo. E o que é aqui importante era, até um bocadinho na sequência daquilo que estávamos a falar, é lá está, trabalhar muito esta relação saudável com a alimentação, que é nós não podemos comer, isso já me aconteceu, não é? E acontece muito a pessoas que têm o desafio do peso, que é a pessoa come, mas come com culpa. E isso é como se tivesse sempre uma lista de alimentos proibidos. Então, quando a pessoa come determinados alimentos, vem a sensação da culpa, do eu estou a comer isto e não devia, eu já fiz mal, ou eu já vou aumentar de peso, ou eu agora este mês é para esquecer e mais vale começar só em janeiro. Portanto, há logo aqui uma série de ideias, muitas vezes pré-concebidas, né, que as pessoas têm nesta altura, e as pessoas muitas vezes dizem logo, agora vem o dezembro, já não vou conseguir emagrecer. Ou vou aumentar, isto é logo, vou aumentar, é como no verão, nas férias também isso acontece muito. Agora vêm as férias, mas vai aumentar porquê? Porque eu aumento sempre. Eu assim, não, este ano não vai aumentar. Pronto, então eu acho que aqui o principal conselho é nós temos que partir do princípio certo. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas partem do princípio erro. Obviamente partem, não é porque lhes apetece, é porque tem sido uma realidade, não é? Que elas conhecem e obviamente a nossa mente funciona desta forma e baseada nas experiências anteriores, não é? E está aqui no fundo para também nos proteger. Então é um bocadinho às vezes quase que para evitar, não é? Eu vou tentar e depois se eu não conseguir, então mais vale eu já agora nem tentar nesta fase e depois deixa passar e tentar mais para a frente. Então o que é aqui muito importante é a pessoa decidir, não é? A pessoa decidir o que é que quer, no fundo, como é que se sente bem, o que é melhor para ela. Muitas vezes procurar ajuda, porque nós sozinhas também é muito mais difícil e um dia fazemos e um dia às vezes depois Claro. já não se faz. Portanto, é importante ter aqui ajuda, para conseguir ter mais resultados. E também viver esta época sem aquela, sabes, aquela sofreguidão, entre aspas, que é, agora vem o Natal e eu tenho que comer tudo, porque só há nesta altura do ano, e se nós não comermos não acontece nada, não é? Pronto. Então, não irmos também desta forma de, agora tem que ser e tenho que aproveitar, porque não sei se para o ano estou cá, então deixa-me comer tudo este ano. Não é correto este pensamento, não é? Mas também não é, não vou comer nada. Portanto, é ir com calma, ir Claro. apreciando, ir vivendo um dia de cada vez, sem sofrer por antecipação, porque muitas vezes também acontece, a pessoa ainda não aconteceu nada e a pessoa já pintou o cenário da pior forma possível. Portanto, um dia de cada vez,
desfrutar, não é? Desfrutar do dia, desfrutar dos momentos, aproveitar estes encontros com a família, com os amigos, para conversar e não estar só tão focado na alimentação. Encarar a alimentação como algo que é normal, do género, se me apetecer comer, eu posso, mas eu até posso nem precisar de comer aquilo, e portanto, se eu não comer, olha, é melhor para mim, não é? Não aplicar o ditado do perdido por 100, perdido por 1000, porque o ditado não se aplica aqui na alimentação, e portanto, eu às vezes digo é diferente nós comermos um bolo ou comermos cinco. Portanto, esquecer aquela ideia do eu já comi, eu já abusei, eu já fiz mal, então já estraguei tudo, eu vou continuar, não é? Portanto, não fazer isso, mas também não é preciso ser completamente radical. O que eu também dou um conselho sempre naquela altura é, ok, a pessoa, por exemplo, está a fazer um plano de emagrecimento. O que é que pode fazer? Olha, abusa um bocadinho na noite de Natal e no dia de Natal. Não é? E já sabe que vai outra vez abusar um bocadinho na noite de Ano Novo e no dia de Ano Novo. Mas depois tem aquela semana ali pelo meio, que o importante é a pessoa voltar, por exemplo, e seguir o plano. O que é que acontece muitas vezes? Sobra muita coisa, Era isso que eu ia dizer, não é? Que durante não essa é? semana é um bocadinho difícil tu deixares de comer, porque exatamente por o que acabaste de dizer, é que sobra muita coisa e nós vamos sempre Andamos comendo uma um semana bocadinho quase a todos os comer dias. aqueles excessos. Mas também, como eu li uma vez, que é muito importante, e que dizia assim: tu não engordas pelo que comes entre o Natal e a passagem de ano, mas entre a passagem de ano e o Natal, não é? Que é o ano, que é o ano. Portanto, a O verdade ano é, não todo. é por aquela semana, não é? É mais pelo resto. Mas durante essa semana é importante nós termos esta moderação e também e olharmos para isto de o que é melhor para mim, o que é mais saudável, não é? E eliminarmos também aquele pensamento, não se pode estragar, então eu vou comer tudo. Quer dizer, para não estragar aquela comida, eu estou-me a estragar, entre aspas, a mim. Não é? Porque vou mesmo atorrar com aqueles doces, com aquelas coisas todas, só para não quero deitar comida fora. Então, como disse uma vez uma paciente, quando nós comemos, ela também sai o que não interessa. Essa ideia é boa. Pronto. Então, é um bocadinho por aí, não é? Nem tanto ao mar, acho que nem tanto à terra, termos aqui o equilíbrio, pensarmos em saúde e bem-estar, não é? E aquilo que não é tão saudável para nós. Se nós comermos menos, só temos a ganhar com isso. Então não quer dizer que eu não coma nada, mas também, ok, eu percebi que se eu até comer mais, só me vai fazer é mal. Então eu consigo também é gerir isto da melhor forma. E quando comer desta forma leve, descontraída e não ficar, lá está, a alimentar sentimentos de culpa, do já fiz mal, não, é continuar, é tentar pensar ali que é um dia e depois o seguir em frente, não é? É uma época, sim, mais Sim. desafiante, como estava a dizer, porque há muita coisa, mas se a pessoa conseguir estar bem, lá está, não entrar em stress, não entrar nas ansiedades, estar aqui mais descontraída, esta época, no fundo, é uma época que corre bem, não é? E a pessoa consegue aproveitar de tudo o que está aqui inerente, a esta época, que eu acho que é, no fundo, o principal também. Olha, agora para encerrarmos então, se pudesses deixar uma mensagem para todas as mulheres que nos estão a ouvir e que querem sentir-se mais confiantes, mais alinhadas com a sua energia, qual seria a tua mensagem? Ah, Olha, uma mensagem, lá está, começar por cuidar, parar, se calhar às vezes até começar mesmo por parar, tirar ali um bocadinho e refletir. Como é que elas se sentem? Se a vida que elas estão a viver está alinhada com aquilo que elas querem, não é? Como é que está a saúde delas? Como é que está este bem-estar? Porque não é, a OMS já definiu que saúde não é só a ausência de doença, mas é este bem-estar geral, físico, mental, não é, emocional, e portanto, e hoje em dia as pessoas às vezes nem param É verdade. não é? Nós andamos numa vida às vezes tão agitada que a pessoa nem para ter esta percepção de como é que eu me estou a sentir, não é? Totalmente É de mesmo às acordo. vezes a tal comida emocional, é aquele reflexo do, ok, eu não estou tão bem, vou comer, mas a pessoa nem está a pensar, a pessoa só pensa, ok, vou comer aquilo porque está-me a apetecer e porque agora tem que ser, porque estou muito estressada Claro. ou porque estou, não é? Então, Sim, sim. começar aqui a parar um bocadinho e começarem a escolher-se, porque as mulheres também fazem uma coisa, geralmente, não são todas, mas muitas fazem isto, que é colocamos todos à nossa frente todos, ou até muitas vezes é o trabalho, é a casa, depois sim a família, os filhos, ou o marido, ou o que for, e a pessoa coloca toda a gente à frente. E depois o que acontece? Já não tem energia nem disposição para cuidar delas. E daí muitas vezes o comer qualquer coisa, o comer mal, o comer à pressa, o que sobra, o que existe, porque a pessoa já não tem esta disposição, não é? Então eu acho que é urgente nós pararmos, não é? Isto é para todas, inclusive às vezes também para mim, Para pararmos um nós, sim. bocadinho, não é?
e tirarmos este tempo, às vezes nem que seja 30 minutos para nós, 15 minutos para analisar como é que nós estamos, o que é que nós podemos fazer, não é? Que técnica é que eu posso aqui aplicar? Mas então começar, e depois começar às vezes aos poucos, porque também acontece uma coisa que é, as pessoas querem mudar tudo de repente e é Claro, muito mais difícil, não é? Então agora, ok, sim, olha, eu não bebi água nenhuma, olha, vou começar a beber 1,5 litro, 2 litros de água por dia, já é um progresso, não é? Eu nem costumava comer legumes e salada, vou começar a comer os legumes e a salada agora ao almoço e ao jantar, o que faz bem, não é? Porque dá-me vitaminas, dá-me minerais, dá-me fibra, protege doenças. Então, às vezes também começar com pequenas mudanças, mas fazer sempre uma análise aqui geral de como é que a pessoa está, o que é que a pessoa quer mudar, o que é que faz sentido, para também depois começar a ir nesse sentido. Acho que é muito importante às vezes aqui nós pararmos, não é? E olharmos para isto, lá está, às vezes de fora, e percebermos aqui um bocadinho como é que nós estamos. estou totalmente de acordo contigo, porque hoje em dia cada vez mais vivemos já em piloto automático, e nós que lidamos com pessoas temos muito mais essa consciência dessa vida do dia a dia que da correria que levamos diariamente e muitas vezes não temos essa capacidade de parar. E é aquilo que sinto é que cada vez mais todos nós precisamos de parar para escutarmos o nosso corpo, porque o nosso corpo acaba por falar connosco. Por isso, é aquilo que eu sinto também com as pessoas que trato diariamente. Minha querida, olha, acho que a nossa conversa foi muito leve, cheia de verdade e muito bonita. Muito obrigada, Liliana, por partilhares connosco tanto conhecimento e tanta sabedoria com o teu coração. Hoje falámos sobre algo que vai muito além da comida. Falámos sobre nutrir o corpo, as emoções, a alma e que este Natal seja vivido com leveza, com prazer e sem culpa. E que cada mulher se permita saborear os momentos, as pessoas e a vida com presença e muito amor no coração. Obrigada para ti também que estiveste desse lado a ouvir. Eu sou Mónica Bernardes e esta é a Rúbrica da Mónica, um espaço de conversas reais com presença e consciência. Até ao próximo episódio. E mais uma vez, Liliana, muito obrigada. Obrigada e aproveito já para desejar também um Feliz Natal a todos, não é? Que seja uma época, como tu disseste, recheada de amor, alegria e paz, não é? E presença, que é muito importante. Um Feliz Natal para todos. Feliz Natal.